Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos contemplar o conteúdo das afecções neurológicas, que são as doenças do sistema neurológico, certo? Então, inicialmente, nós vamos falar um pouco sobre o acidente vascular cerebral, ou também acidente encefálico, né, como algumas pessoas conhecem. Então, o acidente vascular cerebral, ele também é conhecido como derrame por algumas pessoas. E assim, as pessoas de mais idade têm esse costume de chamar derrame, né? E ele é resultado da insuficiência do suprimento sanguíneo em uma determinada região do cérebro. E ele ocorre devido a um processo, né, de que a artéria, a parede da artéria, ela passa por um endurecimento. E aí, esse endurecimento crônico, que a gente conhece como aterosclerose, ele vai gerar uma interrupção no fluxo sanguíneo, que é justamente o que vai gerar o AVC, certo? Ele pode ser classificado como isquêmico, quando o interrompimento desse fluxo sanguíneo ele foi ocasionado, por exemplo, por alguma embolia ou coágulo, né, que impediu que o sangue chegasse ao cérebro. E aí, como o cérebro não está recebendo oxigênio, então uma determinada região do cérebro vai ficar necrosada. Diferentemente do AVC hemorrágico. Por quê? O hemorrágico, ele é mais grave, né? Quando ocorre, ele está relacionado em alguns casos, ou na maioria deles, porque a hipertensão, ela gera um aumento, né, do fluxo sanguíneo, e aí essa hipertensão descontrolada pode acarretar um AVC hemorrágico, onde vai acontecer o extravasamento do sangue, né, dentro do cérebro. Nesse caso, o paciente ele pode ir até a óbito, dependendo, né, das áreas que foram afetadas pela quantidade de sangue que se extravasou no cérebro, pelo rompimento do veias e artérias, né, cerebrais. E aí, diferentemente do vascular, que tem uma recuperação mais rápida, certo? E aí o risco também não é tão grave de óbito. Então, resumidamente, entende-se que o acidente vascular encefálico, aliás, isquêmico, ele não é tão grave quanto o acidente vascular hemorrágico, certo? Então, existem diversos fatores de risco, não só a hipertensão, mas também se existe na família um histórico familiar, né, de AVC, que é uma causa genética, nesse caso. Se existe a probabilidade desse paciente ter um colesterol muito elevado, porque o colesterol elevado vai se acumular gordura, né, nas artérias, nas veias, dificultando o suprimento sanguíneo do cérebro. Então, se há uma dificuldade do sangue chegar até o cérebro pelo acúmulo de gordura, então esse paciente tem um risco elevado de ter o AVC isquêmico, pela necessidade de suprimento de oxigênio que não está chegando pelo acúmulo de gordura, certo? Nas artérias e nas veias. O tabagismo também é um fator de risco, né? Para diversos tipos de doença cardiológica, neurológica, o estresse e o alcoolismo. As manifestações clínicas, né, o que é que o paciente vai apresentar para a gente como sinal e sintoma, é um déficit neurológico. O paciente pode ficar confuso, desorientado, né?
Ele também pode ter alguma disfunção motora, como por exemplo a dificuldade de erguer um braço, né, de movimentar alguma região do corpo devido a quê? Devido à região que foi afetada. Então, essas manifestações, elas são variadas, né, conforme a região que o AVC atingiu lá no cérebro. O paciente também pode apresentar uma dipoplia. Essa dipoplia, ela pode ser acarretada pela pressão, né, de sangue no cérebro, ou também por necessidade de oxigenação. Então, isso gera uma pressão muito grande no cérebro e vai gerar no paciente uma visão dupla, como se ele estivesse vendo à sua frente dois objetos, quando na verdade só são um. A disfagia, que é a dificuldade de deglutir, e também perda de consciência ou uma parestesia, que é justamente aquele formigamento que a gente tende a sentir, por exemplo, nas extremidades, né? E aí eu pergunto, por que que esse paciente está sentindo essa parestesia, gente? Porque não está chegando, né, o suprimento adequado de oxigênio no seu cérebro, seja por um trombo que interrompeu a passagem do oxigênio, ou porque ocorreu o extravasamento de sangue, né? O rompimento de alguma arteríola. E se é o sangue, né, que carrega o oxigênio, né, a partir das células do sangue, é que se faz o carregamento do oxigênio. Então, se rompeu uma arteríola, então esse oxigênio não vai chegar, né, a realizar as funções cerebrais. E é importante também a gente frisar que o paciente também pode sentir dor de cabeça, vômito, confusão mental, alteração de memória, certo? Todas as manifestações, elas variam, como eu já falei, de acordo com a região do cérebro que foi afetada. Porque cada região, né, ela vai comandar alguma área do nosso corpo. O diagnóstico ele vai ser feito principalmente por exames de imagem, certo? Apesar de que o médico vai observar, né, todo o quadro clínico do paciente, a dificuldade na fala, a dificuldade de movimentar, geralmente uma região do corpo, um lado específico, não sei se vocês sabem, mas os nossos nervos cranianos, eles se cruzam, né? Quando desce na medula, eles se cruzam. Então, o lado direito do nosso cérebro, ele, quando se cruza, se ocorrer alguma alteração, vai ser no lado esquerdo. E o lado esquerdo do cérebro, ele corresponde ao lado direito do nosso corpo. Então, se o paciente tem uma alteração de movimentação, por exemplo, de dificuldade em movimentar-se do lado direito do corpo, então, se for por um AVC, quer dizer que esse AVC ocorreu no lado esquerdo do corpo. Então, para fechar o diagnóstico, o médico usa angiografia, tomografia, cintilografia, punção lombar ou Doppler também. Esses exames, eles vão definir o tipo de AVC, a extensão e a localização da lesão. E também eles vão ser úteis para que o médico possa decidir qual o tratamento que vai ser indicado e se vai ser necessário fazer uma cirurgia. Porque se por acaso, né, a extensão, de acordo com os exames de imagem, a extensão da lesão for muito grande, tiver um grande extravasamento de sangue, então eu creio, né, que na maioria dos casos se faz a extração desse sangue extravasado por meio de cirurgia. Vocês podem perguntar assim, Brenda, mas Doppler de carótidas? Eu já tinha ouvido falar em Doppler na gravidez.
Só que é importante também utilizar o Doppler, que é um exame de imagem para o caso de AVC, porque o médico ele vai avaliar se existe alguma obstrução de carótidas, né? Que é uma artéria que supre bastante o coração, né? E ela irriga muito o nosso corpo. Então, ele avalia se há algum trombo, né? Algo que esteja impedindo o suprimento sanguíneo para o cérebro, nessa região da artéria carótida. O paciente que sofreu AVC, ele necessita muito de uma assistência, né, por parte da enfermagem. Como, por exemplo, na questão do suporte emocional, né, já que o AVC, ele tende a deixar sequelas nesse paciente. Então, mais de repente, o paciente que deambulava bem, realizava suas funções no dia a dia, a partir de um AVC, ele tem essa dificuldade de perder, por exemplo, a tonicidade de um membro, né, de perder a força de um membro, tanto também para falar, como eu já falei, como para deglutir. Então, ele vai passar a ser um paciente que vai depender, né, dependendo da sequela de alguém. Então, ele necessita de um suporte emocional, que a gente converse com esse paciente, que a gente oriente esse paciente, né? Quando ele perceber a situação em que ele está, também é necessário a gente ter cuidado na prevenção de acidentes, né? Porque esse paciente, ele tende a perder movimentos e força, dependendo da região, como eu falei, que foi afetada. Também ele vai precisar que seja feita a higienização, né, no leito, em que a enfermagem que vai fazer o banho no leito desse paciente. Realização de exercício, porque a gente deve orientar que esse paciente ele busque, né, como por exemplo, uma fisioterapia, para que ele venha aos poucos, né, se readaptando a realizar as funções anteriores, a movimentar um braço, né, direito, movimentar a perna corretamente. Alguns pacientes que passam por AVC, eles tendem a ficar segurando, né? Se for, por exemplo, do lado direito, eles tendem a ficar segurando o braço com a mão esquerda. Então, até mesmo para que ele se readapte, né, a realizar funções com aquele membro que foi afetado. E também é importante fazer monitorização cardíaca, ver a questão da saturação de oxigênio, quanto é que ele está recebendo, se já está recebendo oxigênio na quantidade adequada, né? Monitorar sempre os sinais vitais, isso vai estar prescrito de 4 em 4 horas, 6 em 6 horas, 8 em 8 horas, vai depender da prescrição também. Se não houver prescrição para sinais vitais, a gente se organiza em equipe, né, para fazer a checagem dos sinais vitais. E também ter cuidado em avaliar o nível de consciência. Seu José, o senhor sabe onde você está? Sabe que dia é hoje? Sabe quem é essa pessoa que está aqui? Ter cuidado também em realizar a mudança de decúbito, né? Porque como o paciente tende a perder movimentos, então é necessário que a enfermagem faça ou oriente a família a ficar mudando o paciente de decúbito para não levar a lesões por pressão. E também ter todo o cuidado na alimentação do paciente, né? Já que a gente sabe que ele vai ter dificuldade de deglutir, então, se ele não consegue se alimentar com uma alimentação mais sólida, a gente vai dar uma alimentação mais pastosa, né? Orientar a família que quando for alimentar o paciente, seja com ele sentado para evitar a broncoaspiração. Gente, algo que eu tinha até esquecido de comentar é sobre a epidemiologia, né? Em que essas doenças cerebrovasculares, elas estão entre as primeiras causas de morte em todo o mundo. Para a gente ter um pouco de noção, né, da gravidade.
e no Brasil representa a terceira causa mortes, sendo os acidentes vasculares cerebrais a principal manifestação. Ou seja, o que seria essa causa mortis? É quando alguém vai a óbito e a causa da morte foi AVC. Então, a principal causa de morte, né, nesse cenário de doenças cerebrovasculares é o AVC. Vale lembrar também que o AVC ela é uma doença muito prevalente, ou seja, ela acontece com frequência, né, no cenário de saúde hoje, e também ela apresenta uma alta taxa de mortalidade, como a gente viu aí na epidemiologia. Em todo o mundo ela tem uma taxa alta, ou seja, muitas pessoas morrem em decorrência disso, do AVC. Ela também pode gerar uma incapacidade permanente ou ela pode gerar algum tipo de incapacidade que seja regenerada, certo? Ou seja, algum tipo de sequela que com fisioterapia, com reabilitação, com tratamento, o paciente pode se recuperar da sequela, certo? A doença de Parkinson já é um outro distúrbio neurológico, né? Uma outra patologia neurológica que ela é progressiva, certo? Afeta os centros cerebrais responsáveis pelo controle e regulação dos movimentos. Ela é uma patologia muito comum após os 50 anos e é o segundo distúrbio neurológico mais comum no idoso. Como a gente viu, ele é um distúrbio neurológico progressivo. Como assim? Com o avançar da idade, né, os níveis de dopamina, eles vão diminuindo. Então, essa dopamina é uma substância que é produzida no cérebro, que tem a função de realizar a neurotransmissão. Quando essa dopamina ela reduz a quantidade, né, ocorre justamente o que nós chamamos de doença de Parkinson. Nem todos os idosos vão desenvolver a doença de Parkinson, apenas quando ocorrer uma diminuição drástica desse nível de dopamina. E alguém pode se perguntar, mas por que isso acontece, né? O que é que causa, né, essa doença de Parkinson? Ainda é desconhecido. A principal causa, né, o que realmente leva a essa redução de dopamina, todos a desencadear a doença de Parkinson, ainda vem sendo estudado, mas pode-se também levar em consideração que ela ocorra após alguma encefalite, ou após envenenamento, ou intoxicação, e até mesmo após uma hipóxia cerebral prolongada, que é a redução do fluxo de oxigênio no cérebro. Essa redução, né, do oxigênio por um tempo prolongado vai gerar danos cerebrais que podem desencadear essa doença de Parkinson. As manifestações clínicas, né, o que o paciente vai apresentar para nós, para a equipe médica, é principalmente a bradicinesia, que é uma lentidão, né, nos movimentos. E ainda ele pode manifestar tremores em repouso, movimentos involuntários, contração ou rigidez muscular. Também pode ocorrer uma certa demência desse paciente a nível cognitivo. Nós sabemos que o paciente com Parkinson, ele tem uma quantidade diminuída de dopamina. E o que é que a dopamina faz? Ela realiza a neurotransmissão, ou seja, ela vai levar para o cérebro informações que regulam o movimento do paciente. Então, se não tem a quantidade suficiente de dopamina, os movimentos do paciente vão ficar alterados. Por isso que ele vai apresentar lentidão de movimentos, contração ou rigidez muscular, ou movimentos involuntários, sem nem perceber movimento alguma região, entendeu? Do corpo. Esse paciente também, ele pode perder o equilíbrio,
pode, por isso, né, ter quedas frequentes e a queda no paciente idoso, já que é muito comum no idoso a doença de Parkinson. Ela é mais grave, principalmente se afetar o fêmur, que é um órgão muito irrigado, então o paciente vai perder muito sangue. E se não for atendido a tempo, ele pode sim ir a óbito, dependendo da gravidade da queda, né? E alguns estudos já comprovam que os idosos, eles tendem a durar, é até difícil dizer isso, mas assim, tende a durar em tempo de vida 2 anos após uma queda, para a gente ver o quanto é grave. O diagnóstico da doença de Parkinson, de forma precoce, ele pode ser difícil e vai ser confirmado, né, com a evidência de tremores, de rigidez, de movimentos lentos, assim também como o mal de Alzheimer, em que pode ocorrer também complicações decorrentes da imobilidade do paciente. O tratamento da doença de Parkinson, ela se baseia em facilitar a transmissão de dopamina e aí vai se utilizar drogas antihistamínicas, que possuem um discreto efeito sedativo e pode auxiliar na diminuição de tremores, né? Uma das drogas que são muito utilizadas e que são eficazes no controle de tremores e de rigidez é a levodopa, como eu coloquei aqui nessa imagem. Como cuidados de enfermagem, nós devemos estimular o exercício físico, né, por atingir a região motora do paciente, os movimentos do paciente. Então, em muitos dos casos também, esse paciente vai fazer fisioterapia. Estimular sempre a ingesta hídrica e de fibras. Por quê, Brenda? Muitos pacientes com doença de Parkinson, eles tendem a desenvolver constipação intestinal. Então, daí a importância de se aumentar a ingesta hídrica, né? E também orientar quanto à ingestão de fibras, que vai favorecer a resolutividade do problema. Também ter cuidado no risco de aspiração brônquica, né? Que eu até já falei na doença anterior. Estimular esse paciente ao autocuidado, né? A ele mesmo, se possível, tomar seu banho, vestir suas roupas, para que ele não fique tão dependente, né? E também não afete tanto a sua saúde emocional. E também é importante colocar grades na cama para que o paciente idoso não venha a cair, já que nós sabemos que a queda, né, é muito grave nesse paciente. Agora a gente vai falar um pouco sobre a epilepsia. Mas antes da gente adentrar a epilepsia, nós precisamos entender um pouco sobre convulsão. Por quê? Nós sabemos que para que o paciente desenvolva uma crise epilética, ele vai desenvolver essa crise convulsionando, não é isso? Então, a convulsão ela é uma descarga neurológica que vai ser emitida para o cérebro e gerar contrações musculares, que podem ser focais ou podem ser generalizadas. Também pode acontecer a perda dos sentidos, né? Quando o paciente passa por um momento de crise convulsiva. E aí, quando esse distúrbio ele passa a ser recorrente, ou seja, a ocorrer diversas vezes, é o que nós chamamos de epilepsia. Que como está aqui posto no conceito, ele vai ser recidivante, ou seja, crônico, né? O paciente tende a apresentar crises epiléticas, que é por uma perturbação caracterizada pela tendência a sofrer convulsões. Nesse caso, também pode ocorrer alguma alteração em determinada região do cérebro que vão favorecer esses ataques epiléticos.
Então, a causa exata, ela ainda é desconhecida, né, devido a serem realizados estudos, né, acerca disso. Então, ainda se está investigando a causa exata, mas sabe-se que ela pode ser desencadeada por intoxicação, quando o paciente faz uso exacerbado de alguma substância, álcool, drogas, nicotina, ou também por uma hipóxia cerebral, né? Quanto mais tempo o cérebro ficar necessitando de oxigênio e esse oxigênio não chegar, maior lesão vai ser causada no cérebro, podendo gerar uma crise epilética. E também por algum tipo de infecção no sistema nervoso central. É importante que vocês notem, quem tiver com um caderno aí em mãos, que o paciente que tem crise epilética diagnosticada, essa crise ela pode se desencadear por sons repetitivos, por luzes cintilantes, por jogos, certo? Ou seja, até o menor estímulo pode desencadear convulsões em pessoas que têm epilepsia. Esse estímulo, eu me refiro ao estímulo neurológico, certo? Um mínimo estímulo neurológico pode desencadear a crise convulsiva. Por exemplo, nas manifestações clínicas nós temos que a crise em bebês ela pode ser desencadeada ou decorrente de uma febre muito alta, de algum dano cerebral. Com o avançar da idade, a primeira crise convulsiva ela pode ocorrer entre 2 aos 14 anos de idade. E se essas crises elas passarem a ocorrer após os 25 anos de idade, isso pode ser uma consequência de algum trauma cerebral que esse paciente sofreu, ou até mesmo um AVC, algum tipo de doença cerebral. O diagnóstico, ele também é clínico, como a gente já vinha falando, das doenças respiratórias, em que o médico ele vai avaliar, né, os sinais e sintomas desse paciente para ver que se enquadra num quadro de epilepsia. Então, se a pessoa ela apresentar uma perda de consciência, desenvolver espasmos musculares, contrações, né, no corpo, ou também incontinência urinária, que é aquela dificuldade de segurar o xixi, aquela necessidade de ir constantemente ao banheiro, ou até mesmo passar a sofrer por alguma confusão mental, falta de concentração. Então, a partir disso, o médico ele vai avaliando que esse paciente está desenvolvendo um quadro de epilepsia. O tratamento ele é feito com anticonvulsivantes, né? Como a gente sabe, o paciente epilético ele vai apresentar sua patologia com convulsões. Então, um dos medicamentos, aqui tem diversos, mas um dos que é mais utilizados na nossa realidade é a carbamazepina, certo? A carbamazepina é muito utilizada para pacientes que tanto desenvolveu crise convulsiva quanto a epilepsia, que é as convulsões recorrentes. Inclusive, pacientes que passaram por algum trauma no sistema nervoso central, como, por exemplo, por um tumor que atingiu o cérebro, e por isso ele passar a desenvolver convulsões, ele também pode ser tratado com carbamazepina. É importante a gente frisar também que o tratamento ele busca reduzir danos, certo? Não significa dizer que o tratamento vai regenerar o cérebro do paciente, mas evitar essas ondas, né, de descargas elétricas que geram a convulsão. E também buscar que, como eu falei até nas aulas do sistema respiratório, que essas convulsões elas ocorram num espaço de tempo maior entre uma crise e outra. Assim como também nas crises de asma, que a gente busca com o tratamento que as crises elas ocorram, né, no maior espaço de tempo.
aqui também é a mesma coisa. A gente vai buscar essa mesma resolutividade. É importante frisar, gente, que se o paciente ele está passando por uma crise epilética, diferentemente de ser só uma convulsão focal, né? Só movimenta um olho, é só no braço. Se for uma crise generalizada, uma crise convulsiva generalizada por epilepsia, em que o paciente vai tremer todo o corpo, então é importante fazer a posição de segurança, em que a gente vai colocar esse paciente com o membro inferior sobreposto, né, um ao outro. Sempre lembrar de segurar a cabeça do paciente, né, para que, por mais que ele se debata apenas o corpo, não a cabeça. Afastar todos os objetos que estiverem perto do paciente, para que ele não se corte, para que ele não bata em alguma coisa. E segurar a cabeça do paciente, levando a cabeça para o lado, né? Lateralizar a cabeça, para se ocorrer algum tipo de secreção. Essa secreção ser colocada para fora e não ser broncoaspirada, e deixar ele na posição de segurança. Exagerada, em excesso do que é normal, permitido o fluxo, né, dentro do cérebro. Ou também se houver algum problema em reabsorver esse líquido no cérebro, então ele se acumula lá, o que vai gerar hidrocefalia. Ou se existir um bloqueio no caminho do líquido até onde ele deveria ser reabsorvido. E aí, por não ocorrer essa reabsorção, ele vai ser armazenado lá. Se surgir alguma dúvida entre vocês do que é esse líquido cefalorraquidiano, anotem aí que o cérebro ele produz, né, constantemente um líquido, que é justamente esse que eu acabei de dizer, o cefalorraquidiano. E esse líquido ele tem a função de proteger o encéfalo e a medula de danos. Ou seja, esse líquido ele fica entre o encéfalo, o cérebro, e a medula, que caso ocorra impactos, né, ele vai reduzir os danos por algum tipo de trauma. Também ele pode remover resíduos do metabolismo cerebral e fornecer ao cérebro hormônios necessários para que ele realize suas funções adequadamente. Então, esse líquor, ele é produzido no interior do cérebro e ele circula, né, por uma série de espaços cerebrais que são conhecidos como ventrículos, até ser reabsorvido lá na parte mais externa do cérebro. Então, existem 3 tipos principais de hidrocefalia. Uma delas é a hidrocefalia congênita. Essa hidrocefalia ela está presente no nascimento. Se é congênita, significa que foi decorrente, né, de alguma alteração lá na gravidez ou algum problema congênito. Um exemplo de infecção que ocorre na gravidez que pode gerar uma hidrocefalia está a rubéola, a sífilis, o citamegalovírus, toxoplasmose, certo? Todas essas patologias que eu citei, se forem desenvolvidas na gravidez, podem gerar uma hidrocefalia no bebê. Já a hidrocefalia adquirida, ela ocorre após o nascimento. Geralmente por algum trauma, né, que essa criança sofreu na cabeça, ou em consequência de alguma doença, como por exemplo, um AVC ou um tumor cerebral. Já a hidrocefalia de pressão normal, ela é mais comum em pessoas de idade mais avançada,
principalmente acima de 50 anos. E aí eu faço uma correção que, inicialmente eu tinha falado que a hidrocefalia ela pode gerar, pelo acúmulo de líquidos, né, o aumento do cérebro tanto de crianças quanto em idosos. Porém, no idoso, a pressão é normal. Então, não vai gerar esse aumento exacerbado do cérebro. Isso pode acontecer, por exemplo, após um traumatismo craniano, né, no idoso, após alguma infecção neurológica ou após um AVC. Mas na maioria dos casos, a causa da hidrocefalia de pressão normal, ela ainda é desconhecida. E aí, neste caso, os sintomas eles tendem a se desenvolver a longo prazo, por meses ou até anos, no idoso. Na hidrocefalia congênita, o bebê ele vai ter dificuldade de alimentação, né? De aceitar, é, por exemplo, a mamada, irritabilidade, a criança fica constantemente irritada, chorosa, ou também sonolência, vômito, são sintomas da hidrocefalia congênita. Já a hidrocefalia adquirida, ela traz diversos tipos de sintomas. Então, dentre eles está a dor de cabeça, a criança pode também ter náusea ou vômito, apresentar problemas visuais, como uma visão borrada. Ele também pode apresentar convulsão, perda de apetite, ficar irritado ou sonolento, ter alteração de personalidade, ou seja, uma hora ele está bem-humorado, outra hora ele está irritado. Ele também pode ter incontinência e também dificuldade para caminhar. Isso em crianças que já conseguem deambular, né? Já a hidrocefalia de pressão normal, que é mais comum em idosos, o idoso pode apresentar dificuldade de caminhar, crise de incontinência urinária e também uma progressiva lentidão de pensamentos, ou seja, você pergunta algo ao idoso e ele fica pensando, né, na resposta. Tem uma lentidão para raciocinar e trazer uma resposta, ou seja, uma lentidão de pensamento. O diagnóstico da hidrocefalia é basicamente por meio de exames de imagem, como uma tomografia, uma ressonância magnética, em que se vai verificar, né, esse aumento de líquido dentro do cérebro. Também pode ser feito um TEP teste. Esse TEP teste ele é realizado no hospital com anestesia local e não há necessidade de internação. Nesse exame vai ser feita uma retirada de 30 a 40%, 30 a 40 ml de líquido da região lombar. Como vocês sabem, a região lombar, ela tem líquido cefalorraquidiano, né? Devido à extensão da coluna vertebral. Então, o médico retira essa quantidade de ml do líquido cefalorraquidiano e se ele perceber que o paciente não melhorou no quadro de sintomas e sinais, então, dentro de 24 horas o paciente permanece da mesma forma, vai ser confirmado que esse idoso ele tem uma hidrocefalia de pressão normal. O tratamento basicamente se resume a retirar o líquido, né, que ficou alojado ali no cérebro. Então, para que se faça isso, é necessário usar catéter ou algum tipo de válvula. Então, de maneira resumida, se coloca um catéter ventricular ou válvula, seja no idoso ou na criança, para drenar o excesso de líquido que está contido entre os ventrículos cerebrais. Esse procedimento ele é cirúrgico, né? Se introduz e aí quando esse líquido ele é drenado, ele vai ser geralmente enviado para a cavidade abdominal para ser excretado. Então, pela imagem que a gente está vendo, dá-se a entender que esse catéter, né, ele é inserido no coração pelas artérias
E aí ele chega ao cérebro e chegando nessa região em que tem o líquido, né? Acredito que eles fazem a monitorização com imagens da cirurgia. Quando adentra a região que tem o acúmulo de líquido, então a válvula drena esse líquido para a região abdominal. Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula. Qualquer dúvida pode me procurar, tá bom?